Ao saber que o dono havia perdido o restaurante, a chefe caminhava para casa com resignação. Mas ao lembrar que tinha esquecido suas coisas no trabalho, voltou, e ficou paralisada ao ver que... Mas antes de continuar, me conta nos comentários, de que cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde chegou esta história que, como tantas outras, fala sobre o que mais dói e também sobre o que mais ensina. Lucia Beltrán tinha 47 anos e se sentia em forma para continuar trabalhando por mais 20, se a vida permitisse. Naquele momento, estava em pé diante do fogão industrial da cozinha de O Sabor de Siempre, mexendo com precisão um ensopado de carne bovina que vinha cozinhando desde a manhã. O aroma era denso, acolhedor, como a lembrança de uma infância segura, embora dela não tivesse sido exatamente assim. Era terça-feira, e embora o restaurante não costumasse lotar nesse dia, Lucia cozinhava com a mesma dedicação com que cozinhava aos sábados. Cada prato era uma forma de falar ao mundo sem dizer uma palavra. Não era simplesmente comida, era uma linguagem que ela dominava melhor do que qualquer outra. Lucia, colocamos o pão no forno agora ou esperamos mais reservas? Perguntou Mariela, a jovem padeiro do turno da tarde. Coloca assim mesmo. Mesmo que ninguém venha, os aromas trazem aqueles que ainda não sabem que estão com fome. A frase parecia uma filosofia barata, mas naquela cozinha todos a respeitavam como se fosse um código sagrado. Lucia era isso, autoridade sem violência, estrutura sem opressão, precisão sem arrogância. Havia anos que não tirava férias. Nunca se casou. Não teve filhos. Não por escolha ou vocação religiosa, simplesmente nunca aconteceu. Sua mãe costumava dizer que o trem passaria. Lucia, aos 28, respondeu que o trem foi inventado por quem não suporta ver uma mulher feliz sem depender de ninguém. E, embora dissesse isso, havia noites em que o silêncio do seu apartamento pesava como chumbo. Esteban Rios, o dono do restaurante, tinha sido uma presença constante em sua vida. Contratou-a quando O Sabor de Siempre ainda nem tinha nome. Ela fora a primeira assistente. Depois virou cozinheira. Mais tarde, chefe de cozinha. E quando Esteban, em um de seus acessos de confiança cega, disse: "Cuide você da cozinha, eu só quero inventar pratos e observar", Lucia assumiu o comando de forma definitiva. Esteban tinha 52, um charme irresistível para lidar com clientes, um senso estético notável para decorar pratos e uma fraqueza tão visível por apostas que até os fornecedores sabiam. Era aquele tipo de homem capaz de convencer um cliente de que o risoto estava melhor assim, ligeiramente passado, apenas porque esqueceu de olhar o fogo. Apesar de seus erros, Lucia tinha carinho por ele. Não era amor. Não como nas novelas, mas havia um laço estranho. Como se cuidar dele fizesse parte do seu DNA profissional. Naquela terça-feira, ao meio-dia, Esteban não havia aparecido. Não era raro que faltasse por horas. Às vezes dizia que tinha reuniões, encontros com investidores ou que estava buscando inspiração. Todos sabiam que isso significava duas coisas: cassino ou jogo clandestino. O que ninguém se atrevia a dizer era que já não era inspiração o que ele buscava, mas uma forma de fugir. Às 4 da tarde, enquanto Lucia preparava a mise en place para o jantar, ouviu 2 garçons cochichando no corredor ao lado da adega de vinhos. Mas ele disse chorando, cara, que apostou mais do que devia e que desta vez não podia recuperar. Como assim perdeu? O carro? Não. O restaurante. Lucia parou o corte do facão de repente. O que acabará de ouvir era impossível. Um boato idiota. Ou pelo menos quis acreditar nisso. Mas algo dentro do seu peito, como um golpe seco, disse-lhe que não era mentira. Ficou em silêncio. Não disse nada. Nem sequer os repreendeu por conversarem durante o trabalho. Apenas largou a faca sobre a tábua e limpou as mãos no avental. Às 6h30, Esteban apareceu. Estava com a camisa amassada, os olhos fundos e as mãos trêmulas. Esteban, podemos conversar, disse Lucia, seca, sem rodeios. Ele assentiu e a seguiu até o escritório no fundo do local. Era uma salinha com uma janela que dava para um beco cheio de caixas vazias. Ali, tantas vezes haviam compartilhado café, reclamações, ideias de cardápio, promessas de renovação ou simplesmente silêncio confortável. Diz que a mentira foi tudo o que ela disse, sem levantar a voz. Ele fechou os olhos. Sentou-se na cadeira como se seu corpo pesasse toneladas. Perdi o restaurante, Lucia. Foi uma partida rápida. Não planejava apostar tão alto. Mas, você sabe como é, começa apostando pouco e depois. Ela não o deixou terminar. Deu um passo atrás.
E você sabe o que é perder tudo o que uma mulher construiu durante mais de 2 décadas. Porque eu sei. Está olhando para uma mulher que está perdendo tudo por causa das suas decisões. Esteban não chorou, mas seus olhos brilhavam como se tentasse fazê-lo. Tirou um envelope da gaveta. Isto é para você. Não é muito, mas foi o que consegui juntar. Quero que tenha algo caso decida ir embora. E ficar é uma opção? Com o novo dono respirando no meu pescoço? Ele ficou em silêncio. Ela o olhou com uma mistura de raiva, decepção e algo que não queria nomear. Não posso te ver agora, Esteban. De verdade. Preciso de ar. Saiu do escritório. Caminhou direto até o seu armário, tirou o avental, guardou as facas em seu estojo pessoal, pegou o celular e nada mais. Não levou a jaqueta, nem a agenda onde anotava suas receitas secretas, nem o pingente de ouro guardado na caixa de ingredientes secos, presente da mãe antes de morrer. Simplesmente caminhou até a porta principal e atravessou a rua com uma dignidade gelada, como se não tivesse acabado de perder tudo. As luzes do restaurante se apagavam ao longe quando seus passos começaram a diminuir. Não sentia frio, mas se abraçou. Estava tão mergulhada em seus pensamentos que quase não percebeu que sua bolsa continuava pendurada no cabideiro do vestiário. As chaves, murmurou, parando. As malditas chaves do apartamento estão lá. Voltou sobre os próprios passos. Não queria. Não desejava olhar de novo para aquele lugar onde tudo desmoronava. Mas a vida, como a cozinha, às vezes exige que os pratos voltem ao fogo. Eram quase 10 da noite quando voltou. A rua estava deserta. O restaurante parecia fechado, mas a luz do fundo ainda estava acesa. Empurrou devagar a porta dos fundos. Não estava trancada. O que viu ao entrar a deixou completamente gelada. O salão estava desorganizado. Havia taças vazias nas mesas. Música eletrônica ainda tocava em uma caixa de som acesa no canto. O novo dono, ou o que quer que fosse aquele jovem a quem Esteban havia entregue local, estava desabado sobre uma cadeira, a cabeça caída para o lado, a pele do rosto pálida, quase azul. Lucia não se moveu por alguns segundos. O coração batia tão forte que zumbia nos ouvidos. Não sabia se ele estava bêbado, inconsciente ou morto. Aproximou-se com cautela. Cheirava a álcool, sim, mas também a outra coisa. A remédio. A suor frio. Senhor? Disse, tocando-lhe o ombro. Não houve resposta. Então, pela primeira vez em anos, Lucia Beltrán esqueceu todas as hierarquias, todas as normas, toda a resignação. Agiu com a urgência de quem já viu vezes demais algo vivo esfriar em segundos. Pegou o telefone, chamou a emergência. Depois ligou para Esteban. Depois ajoelhou-se ao lado do corpo daquele homem, segurou-lhe a cabeça e, com uma serenidade inesperada, disse em voz baixa: "Não morre aqui. Não na minha cozinha." E naquele momento, sem ainda saber, acabava de mudar o próprio destino. Lucia continuava ajoelhada ao lado do corpo inerte do jovem, sentindo o calor desaparecer de sua pele. A ambulância demorou menos de 7 minutos, mas para ela foram eternos. Os paramédicos entraram correndo pela porta dos fundos, empurrando a maca como se carregassem uma sentença incompleta. "Tem pulso, mas é muito fraco", disse-o enquanto colocava os eletrodos no peito do rapaz. "A senhora o conhece?" perguntou o outro, sem levantar o olhar. "Não. Não sei quem é. Só sei que ele tem as chaves do lugar onde trabalhei por 20 anos. Não podia deixá-lo morrer aqui." Quando colocaram na ambulância, Lucia sentiu as pernas tremerem. Encostou-se na parede de tijolos do beco, tentando respirar. Nesse momento, uma silhueta apareceu ao fundo do corredor. Era Esteban, despenteado, com a camisa desabotoada e as mãos trêmulas. O rosto refletia algo que já não era vergonha. Era algo mais escuro. Algo que nem ele sabia nomear. "O que aconteceu?" perguntou assim que a viu. Lucia não respondeu de imediato. Apenas levantou o rosto e o olhou como se visse um desconhecido. "Liga para o hospital e pergunta por ele." "Não tenho o nome dele. Não tenho nada, só o teu desastre." Esteban engoliu em seco. Caminhou até a porta dos fundos do restaurante, olhou o salão por dentro. O lugar era um caos. Taças viradas, garrafas abertas, migalhas pelo chão e um cheiro denso de cigarro e bebida barata. "Isso foi ontem à noite", murmurou mais para si do que para ela. "Entreguei as chaves. E não pensei que... Que faria o quê?" interrompeu Lucia.
que comemoraria ter ganhado um restaurante como se fosse uma ficha de cassino. Ou que você, que prometeu 1000 vezes ter deixado esse mundo, voltaria a destruir tudo que tocava. Esteban levantou a voz, mas se arrependeu assim que abriu a boca. Não tinha como se defender. Caminhou até uma das cadeiras e deixou-se cair como se o ar o esmagasse. Foi só uma noite. Eu estava em uma maré de sorte. Me senti confiante. O cara me propôs. Disse que fazia isso por esporte. Que, se eu perdesse, nem cobraria. Mas não fui eu quem perdeu, perdemos todos. Lúcia cruzou os braços e observou com a mesma expressão com que olhava um prato que se arruinava a cada segundo na frigideira. E você sabia quem ele era? Pelo menos isso. Sabia com quem jogava? Esteban balançou a cabeça. O nome dele é Martim Varela. Ouvi ele mencionar que o pai é alguém importante. Assessor político, acho. Não dei importância. Só queria ganhar. Lúcia quis gritar. Quis jogar a cadeira nele. Quis fechar os olhos e acordar na cozinha, com suas facas, sua panela de ferro fundido e seu mundo intacto. Mas o restaurante já não era mais dela. Nem sequer era de Esteban. Nas horas seguintes, a notícia se espalhou entre os funcionários como uma infecção silenciosa. Os garçons cochichavam nos corredores. Mariela, a padeiro, chorou no vestiário. Um dos auxiliares quebrou um frasco de temperos por acidente, e ninguém se deu ao trabalho de recolher. Às 5 da tarde, Lúcia ainda estava lá. Não por lealdade, mas por inércia. Já tinha recolhido suas coisas, guardado suas facas e colocado seu caderno de receitas em uma sacola de papel. Quis ir embora, mas o corpo não obedecia. Foi então que a porta principal se abriu. Um homem de terno azul claro, com óculos escuros pendurados no colarinho da camisa e um relógio que provavelmente valia o salário mensal de toda a equipe, entrou com passo confiante. Atrás dele vinha uma turma de jovens vestidos como se tivessem acabado de sair de uma boate. Risadas altas, perfume barato e energia de sobra. Martim Varela tinha cerca de 30 anos. Magro, de barba perfeitamente aparada, caminhava como se o mundo lhe pertencesse. Ao vê-lo, Lúcia soube que era ele. Não por reconhecimento, mas pela maneira como todos pararam de falar. O silêncio se tornou denso. "Boa tarde", disse em voz alta. "Como está o meu novo local?" Ninguém respondeu. Nem uma palavra. Nem um gesto. Martim soltou uma risada seca, olhando ao redor com superioridade. Que ambiente mais fúnebre. Isso vai acabar. Este lugar precisa de energia, música, luzes, alma jovem. Lúcia deu um passo à frente. "Como está?" Martim a olhou com certo desconcerto. "A gente se conhece? O senhor estava inconsciente ontem à noite. Eu chamei a ambulância. Salvei sua vida." O rosto de Martim não mostrou nem surpresa nem gratidão. Apenas deu de ombros. "Ah, certo. Acho que obrigado, acho. Sabe o que este lugar significa para as pessoas que trabalham aqui? O que significa para vocês não muda nada. Agora isto é meu. E eu tenho planos." Lúcia respirou fundo. As mãos tremiam, mas ela se manteve firme. Há coisas que o dinheiro não compra. Uma delas é o respeito. Martim riu com desprezo. Olhou para os amigos, como se esperasse aprovação. "Você é a chefe?" "Durante 20 anos. Pois durante 20 anos ninguém ouviu falar deste lugar. Ficava escondido entre becos, com uma decoração triste e um cardápio dos anos 90. Chega! Vamos renovar tudo. Novo menu. Nova imagem. E, claro, gente nova." "O que quer dizer com isso?" Martim se aproximou até ficar a menos de 1 metro dela. Olhou-a de cima a baixo. "Que você está demitida. Isto já não é uma cozinha de avós. O futuro é jovem, rápido e lucrativo." Lúcia ficou imóvel. Não por surpresa, mas pela violência do desprezo. Nunca ninguém a tinha chamado de avó com tanto veneno. "O senhor não faz ideia do que está fazendo." "Tenho exatamente a ideia. E você já não faz parte dela. Então junte suas coisas e vá embora." Houve um murmúrio entre os funcionários. Alguns abaixaram a cabeça. Outros se viraram para não olhar. Esteban apareceu na porta da cozinha, mas não disse nada. Apenas a observou. O homem que costumava apoiá-la com uma palavra bastou para atraí-la com silêncio. Lúcia pegou a sacola de papel, tirou o casaco de cozinha, dobrou-o com uma calma inquietante e o deixou sobre a mesa.
Depois caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Virou-se, olhou para Martim e disse: "O talento não se herda, se forja. E você não tem nem uma coisa nem outra." Martim sorriu. "E você tem 10 segundos antes que eu chame a segurança." Lúcia saiu. O ar lá fora tinha um cheiro estranho, como de terra úmida misturada com gás. Caminhou algumas quadras sem rumo. Pensou em pegar um táxi, mas não tinha vontade de conversar com ninguém. Então caminhou. E enquanto caminhava, as lembranças a golpeavam como facas. As madrugadas preparando caldos base, as tardes limpando as facas, as risadas com os assistentes quando um pudim saía perfeito. Tudo aquilo agora era fumaça. Naquela noite, em seu apartamento, não ligou a televisão. Também não jantou. Ficou sentada diante da janela, olhando os telhados dos prédios próximos, como se esperasse um sinal. Seu telefone vibrou. Era Esteban. Não atendeu. Vibrou de novo. Desta vez, uma mensagem. "Sinto muito. Sei que não é suficiente, mas sinto muito." Desligou o celular. Não chorou. Não gritou. Apenas ficou ali, vendo a cidade respirar sem ela. E no fundo, algo se quebrava muito devagar. Não sua carreira, nem seu orgulho. O que se rompia era a confiança. Porque quando alguém que você ama como família te trai, não dói apenas o momento, dói a história inteira. Lúcia Beltrán, que tinha dado tudo por uma cozinha, tinha ficado sem panela, sem fogo e sem promessa. Mas ainda não sabia que a noite não tinha terminado. Que o que parecia o fim era, na verdade, o início de uma batalha que colocaria à prova não só sua habilidade para cozinhar, mas sua força para se reconstruir. E desta vez, sem dever nada a ninguém. Lúcia acordou de repente. Não se lembrava de ter adormecido, mas o corpo a havia vencido sem permissão. Caíra rendida no sofá, ainda vestida, com os sapatos nos pés e a sacola de papel ao lado. Lá fora começava a amanhecer, e uma tênue luz alaranjada atravessava a cortina, tingindo a sala com um tom quente que contrastava com o gelo que carregava por dentro. Olhou o relógio de pulso, 6h18 da manhã. Levantou-se e foi ao banheiro. Olhou-se no espelho. O rosto estava marcado pelas horas sem descanso, mas os olhos continuavam vivos, firmes. Lavou o rosto, penteou o cabelo com as mãos, e sem pensar muito, pegou uma jaqueta, um molho de chaves reserva e saiu. As ruas estavam quase vazias. Algumas pessoas caminhavam rumo ao trabalho, meio adormecidas, carregando garrafas térmicas e mochilas. Lúcia caminhou em silêncio, com passo decidido, como se não tivesse acabado de ser expulsa de seu mundo. O que a movia não era nostalgia. Era necessidade. Precisava recolher o que havia deixado na cozinha, seu caderno de receitas, sua faca mais antiga, aquela herdada de um velho mestre, e o pingente de sua mãe. 3 coisas. 3 raízes. O restaurante estava às escuras. De fora, parecia adormecido, como um animal que comeu rápido demais. A porta dos fundos não estava trancada. Lúcia empurrou devagar e entrou. O ar tinha um cheiro misturado, álcool, fumaça e desordem. Caminhou com cautela pelo corredor, atravessou a cozinha e foi até o depósito, onde guardava suas coisas. Tudo estava onde havia deixado. Abaixou-se para abrir seu armário, e nesse momento, ouviu um som seco vindo do salão principal. Um baque. Depois, silêncio. Prendeu a respiração. Quem estaria ali àquela hora? Espiou devagar. O lugar estava parcialmente iluminado. As cortinas mal fechadas deixavam passar a luz da manhã. E ali, em uma das mesas centrais, Martim Varela, o mesmo que a havia expulsado como se fosse uma mancha na toalha, estava caído, com a cabeça afundada nos braços. Lúcia não se moveu. Seu corpo pedia que ela se virasse e fosse embora. Não era problema dela. Não mais. Mas algo na cena chamou sua atenção. O corpo não parecia relaxado. Não era o sono de um bêbado. Havia tensão. Um espasmo. A pele do pescoço, pálida. As mãos, cerradas. Aproximou-se com cuidado. Martim, murmurou. Nenhuma resposta. Martim, está me ouvindo? Nada. Tocou-o no ombro. O corpo tombou, e Lúcia mal conseguiu segurá-lo antes que batesse a cabeça no chão. Nesse momento, sentiu. Estava gelado. Sua respiração era quase imperceptível. E os lábios tinham um tom azulado. Não faz isso comigo agora, disse em voz baixa. Deitou-o com cuidado no chão,
pegou o celular e ligou para os serviços de emergência. Deu o endereço, explicou a situação e depois ligou para Esteban. O estômago doeu ao ver o nome dele na tela, mas não havia tempo para rancores. Diz que ainda não transferiu, disse ela assim que ele atendeu. O quê? O restaurante. Diz que não assinaste nada. Martim está inconsciente. Os lábios estão roxos. Já chamei uma ambulância. Venha agora. E depressa. Esteban desligou sem dizer nada. Lucia ficou ao lado do corpo, segurando-lhe a cabeça, olhando para a porta como se apenas a força de sua vontade pudesse apressar a chegada da ajuda. Quando os paramédicos entraram pelos fundos, ela se afastou. Está em parada respiratória, disse um deles. Colocaram-lhe uma máscara, verificaram o pulso, o levantaram como se fosse de vidro e o colocaram na maca. Lucia os acompanhou até a rua. A ambulância já estava com as luzes acesas. Esteban chegou nesse momento, com o rosto transtornado e o cabelo desgrenhado. O que aconteceu? Ele estava morrendo em uma das tuas mesas. Esteban olhou para ela, tentando encontrar uma frase que contivesse o horror, a surpresa e a culpa. Não encontrou. E o que você fazia aqui? Vim pegar minhas coisas. E o encontrou. Sim. Ficaram em silêncio vendo a ambulância se afastar. Ele disse algo? Não estava consciente. Esteban olhou para o chão. Depois levantou o olhar. Lucia, isso não muda nada. O restaurante. Ela o interrompeu com um gesto da mão. Não me interessa o teu restaurante. Me interessa que entendas o que acabou de fazer. Entregaste todo o teu mundo a um rapaz que não está preparado nem para cuidar da própria vida. Esteban a olhou como se pela primeira vez compreendesse o tamanho do seu erro. Não disse nada. Voltaram a entrar. O lugar continuava desordenado. Em um canto, uma taça ainda tinha um gole pela metade. No chão, junto ao balcão, um celular vibrava. Lucia o pegou. Era o de Martim. Olhou. Dezenas de mensagens não lidas. Um nome aparecia repetidamente. Papá. Sabe quem é a família dele? Perguntou. Esteban negou. Só disse que era alguém influente. Você tem que ligar para ele. Agora. E se isso me causar problemas? Você já está com problemas, Esteban. Faça o que é certo. Esteban engoliu em seco e pegou o celular. Lucia o deixou sozinho. Foi até a cozinha, pegou suas coisas, guardou o pingente no bolso interno da jaqueta e voltou ao salão. 20 minutos depois, um carro preto estacionou em frente ao restaurante. Do banco traseiro desceu um homem de terno escuro, olhar duro e expressão contida. Não precisou dizer quem era. Lucia soube na hora. Ramiro Varela não cumprimentou. Apenas perguntou. Onde está meu filho? Esteban o olhou nervoso. Levarão-no ao hospital central. Eu não sabia que ele... Ramiro interrompeu com um gesto. Quem o encontrou? Lucia levantou a mão, sem medo. Eu. Estava recolhendo minhas coisas. Ramiro a observou por um segundo mais longo que o normal. Obrigado. Não fiz isso por você. Ramiro assentiu. Podem me contar exatamente o que aconteceu? Lucia falou. Explicou o que viu, o que fez, o que não entendia. Quando terminou, Ramiro a olhou com uma mistura de respeito e dor. Ele tem uma condição cardíaca desde os 12 anos. Não pode consumir álcool, nem cafeína, nem dormir menos de 6 horas. Mas Martim é teimoso. E vive como se o corpo fosse emprestado. A mãe dele faleceu há 5 anos. Desde então, bem, não tem sido fácil. Esteban pigarreou. Eu não sabia. Ele ganhou o restaurante em uma aposta. Não pensei que... Você não pensou. Esse é o seu problema, cortou Ramiro. Virou-se para Lucia. Obrigado mais uma vez. De verdade. Ela não respondeu. Apenas baixou o olhar. Ramiro tirou um cartão do bolso e o estendeu. Se algum dia precisar de algo, qualquer coisa, me ligue. Ela pegou. Não por interesse, mas porque algo lhe dizia que aquela história não havia terminado. Ramiro foi embora tão rápido quanto chegou. Esteban ficou sentado em uma das cadeiras, com as mãos na cabeça. Lucia se levantou. Eu já vou. Espera, murmurou ele. Não. Já te disse. Não me interessa o que decida fazer com este lugar. Mas vou te dizer isto. Nunca mais coloque a vida dos outros em jogo para satisfazer o seu vazio. Esteban não a olhou. Lucia saiu.
Desta vez, com todas as suas coisas. E enquanto caminhava pela rua ainda úmida, soube que havia fechado uma porta que não pretendia mais abrir. Mas não pôde evitar se perguntar o que aconteceria com aquele rapaz arrogante que ela havia salvado. E por que sentia que aquela história estava apenas começando? Porque, apesar de tudo, havia algo no olhar congelado dele que não saía da sua cabeça. Algo que não se parecia com desprezo. Algo que talvez fosse medo. Ou solidão. Lucia Beltrán não era uma mulher que desistisse. Nem na cozinha, nem na vida. E estava prestes a descobrir que até as histórias mais quebradas podem ter um novo sabor. Lucia não foi ao hospital. Não porque não se importasse com o estado de Martim, mas porque sabia que aquela parte já não lhe cabia. Fizera o que devia. O que a consciência, não o vínculo, lhe ditava. Porque, embora muitos agissem com rancor, ela não podia permitir que um rapaz morresse no mesmo lugar onde ela havia dado o melhor de si durante 20 anos. Mesmo que esse mesmo rapaz a tivesse humilhado horas antes. Naquela manhã, o telefone tocou enquanto ela preparava ovos com tomate para o café da manhã. Seu primeiro café tranquilo em anos. A tela mostrava um número desconhecido. Hesitou em atender, mas algo lhe disse que devia fazê-lo. Senhora Beltrán. Sim. Bom dia. Fala Celeste Román, assistente do Sr. Ramiro Varela. Ele deseja conversar com a senhora, se possível. Está em casa? Lucia ficou alguns segundos em silêncio. O ar ficou denso. Estou. Ele vem sozinho? Sim. E chegará em 20 minutos, se a senhora estiver de acordo. Que venha. Desligou. Não terminou o café. Prendeu o cabelo, trocou a blusa por uma mais formal e limpou a mesa, embora soubesse que ele não vinha para comer. Quando a campainha tocou, ela já estava de pé junto à porta. Abriu sem ansiedade. Ramiro Varela dispensava apresentações. Alto, impecável, terno cinza claro, sapatos brilhantes, um olhar que não piscava nem ao cumprimentar. Obrigado por me receber. Entre. Lucia o conduziu até a sala. Ele se sentou sem olhar ao redor. Não observou os móveis, nem os quadros na parede. Olhava apenas para ela. Meu filho está estável. Os médicos dizem que foi um colapso cardíaco por estresse e consumo indevido. Sabíamos. Avisamos. Ele não ouviu. Não parece alguém que ouve com frequência. Ramiro não sorriu. Mas um gesto quase imperceptível se desenhou no canto da boca. Algo entre resignação e cansaço. É isso mesmo. Lúcia cruzou os braços. A que veio? Para agradecer por ter salvado a vida dele. E para falar sobre o restaurante. Ela arqueou uma sobrancelha. O restaurante não é já do seu filho? Não. Ainda não. A partida foi jogada, sim, mas os documentos não foram assinados. Não houve contrato oficial. Só promessas, papéis sem valor legal e muito uísque. E o senhor vai reverter tudo, como quem apaga um número com um clique. Não é tão simples. Mas quase. Lúcia sentou-se diante dele. Escute uma coisa, senhor Varela. Eu não vim aqui pedir nada. Não me interessa o seu sobrenome nem as suas influências. Se o seu filho foi salvo, fico feliz. Mas isso não muda o que aconteceu. Ramiro assentiu lentamente. Eu sei. E é por isso que estou aqui. Porque o que aconteceu não se conserta com o obrigado. Se repara. Ou se tenta. Tirou do portfólio uma pasta manila. Colocou-a sobre a mesa. Estes são os papéis de transferência. Ainda sem assinatura. Meu advogado me garantiu que, enquanto não houver assinatura nem registro, isso não tem validade. Meu filho não tem nenhum direito sobre o sabor de sempre. Lúcia inclinou-se em direção à pasta, mas não a abriu. E Esteban? Esteban me ligou ontem. Está destruído. Não só por perder o restaurante, mas pelo que aconteceu com Martim. Acho que só agora ele está percebendo o tamanho do vício dele. E agora? Vai ficar com o restaurante? Ramiro a olhou fixamente. Eu? Não. Não tenho nenhum interesse nisso. Quero que volte às mãos de quem realmente cuidou dele. Lúcia franziu o senho. Não entendo. Quero falar com Esteban. E com você. Juntos. Hoje mesmo. No restaurante. Café, mesa limpa e uma decisão. Lúcia hesitou. Parte dela queria fechar aquele capítulo, queimar as páginas, jogar as cinzas fora. Mas outra parte,
Outra parte tremia só de pensar em atravessar aquelas portas de novo. Estarei lá às 4. Bem. Ramiro levantou-se, estendeu a mão. Lúcia apertou-a. Sua palma era firme, seca, mas não fria. Quando ele se foi, ela sentou-se na mesma cadeira que ele ocupará. Olhou a pasta. Não a abriu. Não era necessário. O que estava para ser decidido não estava naqueles papéis, mas nas palavras que seriam ditas em algumas horas. O relógio marcava 4 em ponto quando ela chegou ao sabor de sempre. A placa ainda estava lá, embora o vidro da porta estivesse sujo e as toalhas de mesa mal colocadas. Havia um silêncio que doía, como quando uma casa fica sem dono. Esteban já estava dentro. Parecia mais velho. Os olhos fundos, a barba descuidada. Tinha um copo de café frio entre as mãos. Obrigado por vir, murmurou. Lúcia não respondeu. Apenas sentou-se do outro lado da mesa. 1 minuto depois, Ramiro chegou. Cumprimentou com um leve gesto e sentou-se com eles. Vamos direto ao ponto, disse sem rodeios. Martim não terá este restaurante. Não enquanto eu puder impedir. E você, Esteban, não pode continuar sendo o único dono. Porque sozinho, você já provou que não sabe protegê-lo. Esteban abaixou a cabeça. Lúcia não pôde evitar sentir um toque de pena. Então, quem? Perguntou ela. Ramiro olhou para ela. Você. Lúcia soltou uma risada incrédula. Eu? Dona? Coproprietária. Com Esteban. 50-50. E se ele voltar a apostar, você poderá tirá-lo sem precisar brigar nos tribunais. Esteban levantou o olhar, surpreso. Você fala por ele? E ele concorda? Ele me pediu um conselho. E este é o meu conselho. Aceite. Ou vai perder não só o restaurante, vai perder o último que te resta de respeito. Lúcia engoliu em seco. Olhou para Esteban. Seu rosto era uma mistura de arrependimento e alívio. Eu quero fazer direito desta vez, disse ele. Não mereço esta oportunidade, mas se eu a tiver, não vou desperdiçar. Lúcia abaixou o olhar. Eu farei, mas com uma condição. A que quiser, disse Esteban. Martim não volta por os pés nesta cozinha. Não quero vê-lo aqui. Não até que prove que entende o que este lugar significa. Ramiro assentiu. Está claro. E mais uma coisa, acrescentou Lúcia. Quero reformar a cozinha. Trazer equipamentos novos. Fazer tudo direito. Eu financiarei isso, respondeu Ramiro. Considere como um pagamento por salvar meu filho. Esteban a olhou com um leve sorriso. Então, sócia? Lúcia não respondeu. Apenas estendeu a mão. E desta vez, Esteban a apertou com firmeza. Ramiro se levantou. Nos vemos em breve. Vou mandar o advogado com os novos papéis. Quando ele se foi, Esteban e Lúcia ficaram em silêncio. Não entendo como ainda pode confiar em mim, murmurou ele. Não confio totalmente. Mas tenho mais fé na comida do que nas pessoas. Se cozinharmos bem, talvez possamos curar. Acha que podemos reconstruir isso? Acho que há pratos que só ficam bons depois que você já queimou as mãos antes. Este restaurante pode ser um deles. Esteban a olhou como se a visse de verdade pela primeira vez. E naquela noite, quando Lúcia voltou para casa, abriu seu caderno de receitas. Não para escrever, mas para ler as primeiras páginas. Aquelas onde anotou pela primeira vez, há 20 anos, os pratos que sonhava cozinhar quando tudo começou. Porque agora, embora ainda não soubesse como, estava começando de novo. E desta vez, com seu nome gravado na porta. Lúcia cruzou o limiar de O Sabor de Sempre como se voltasse a entrar em uma casa que havia sido fechada pela vida. O letreiro ainda estava lá em cima, embora algo tivesse mudado por dentro. Não era a cor das paredes nem a disposição das mesas. Era outra coisa. Era aquele sussurro invisível que só pode sentir quem já chorou entre aquelas paredes e ainda assim decidiu ficar. As reformas começariam naquela mesma semana. Ramiro havia enviado um cheque sem nome, sem limites e sem palavras. Apenas uma nota escrita à mão, faça seu. Esteban, por sua vez, caminhava pelo local com uma atitude menos arrogante. Estava mais lento, mais frágil, como se finalmente entendesse o valor de cada canto. Lúcia estava diante da cozinha principal, observando a chapa velha e enferrujada que há tanto tempo pedia para ser substituída. Esta será a primeira a sair, murmurou.
Esteban a ouviu do corredor e se aproximou com uma xícara de café. É estranha a sensação, não é? Ter tudo de novo, e ao mesmo tempo sentir que é a primeira vez. Ela aceitou o café sem olhá-lo diretamente. Estranha sim, mas necessária. E acima de tudo, justa. Ele assentiu e sentou-se em um dos bancos. Tem algo que quero conversar com você, Lucia. Ela levantou a sobrancelha. Esteban nunca havia usado aquele tom de voz. Nem mesmo quando as coisas iam mal. Era mais suave, mais íntimo. Diga, tenho pensado muito. Em tudo. No que aconteceu, no que quase perdemos, no que nos resta. Lucia tomou um gole de café e esperou. E percebi que há anos guardo algo que já não posso calar. Ela então olhou, mas não disse nada. Não era de interromper confissões. Eu te amo, Lucia. Não como sócia, não como amiga. Como mulher. Eu te amei por anos. Desde que você entrou com aquela trança mal feita e disse que sabia descascar batatas mais rápido que qualquer um. Desde que saía da cozinha com farinha na testa e nem percebia. Mas eu era um idiota. Tinha medo. E me escondi no jogo, no trabalho, em qualquer coisa que me distraísse do que sentia por você. Lucia abaixou o olhar. As palavras batiam em seu peito, não por serem inesperadas, mas porque era uma dívida que ela já julgava impagável. Não sei o que te dizer. Você não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse. Porque se vamos compartilhar isto, disse apontando para o local, também quero saber se ainda tenho o direito de compartilhar um pouco mais de você. O silêncio se instalou entre os dois como uma toalha limpa sobre uma mesa recém-posta. Não era incômodo, era denso. Carregado de coisas não ditas. Naquela noite, Lucia voltou para o apartamento com a mente cheia de perguntas. Sentou-se à mesa, acendeu o abajur e procurou na gaveta algo que não abria há anos, uma caixa de papelão forrada com papel marrom. Dentro, entre fotos antigas e cartas esquecidas, havia uma que reconheceu de imediato. O remetente, escrito com tinta azul um pouco borrada, dizia, Gabriela Beltrán. Sua irmã. Lucia não falava com ela havia mais de 10 anos. Uma discussão tola, uma diferença sobre a herança da mãe, tinha acabado separando as duas. Não por falta de carinho, mas por orgulho. Orgulho cego, o pior de todos. A carta era breve. Dizia que vivia em outra cidade, que tinha uma pequena padaria, que às vezes pensava nela, e que, se algum dia quisesse se reencontrar, o número continuava o mesmo. Lucia fechou a carta e aguardou novamente. Não podia enfrentar duas tempestades ao mesmo tempo. No dia seguinte, Esteban a levou ao mercado noturno. Faziam isso de vez em quando, antes, quando ainda eram apenas sócios silenciosos. O mercado era um caos cheio de aromas, gritos, luzes suaves e vendedores que conheciam Lucia pelo nome. Você voltou, chefe, disse um açougueiro. O lugar não é o mesmo sem você. Ela sorriu, com humildade. Estou reconstruindo. Como sempre. Esteban caminhava ao seu lado, carregando uma sacola com pimentas frescas e tomates. Lembra quando compramos aquele forno que nunca funcionou direito? Disse de repente. Lucia soltou uma risada. Como esquecer? Quase explodiu na minha cara. E você jurava que tinha instalado direito. Menti. Nem li o manual. Fez isso por ego? Fiz pra te ver irritada. Sempre gostei de você quando ficava irritada. Você ficava mais viva. Lucia o olhou de lado. Algo se mexia dentro dela. Uma parte que ficará escondida por anos sob quilos de farinha e litros de caldo. Esteban parou diante de uma barraca de plantas. Pegou um raminho de manjericão e o levou ao nariz. Sabe o que eu quero, Lucia? Uma sopa com isso. Não. Quero que seja minha esposa. O ar parou de se mover. O quê? Sim. Não agora, não amanhã. Mas sim. Quero que pense nisso. Quero fazer direito. Sem jogos. Sem apostas. Quero uma vida com você. Lucia não soube o que dizer. Queria rir, queria chorar. Queria gritar que não era justo aparecer com flores depois de tanto desastre. Mas também queria acreditar. Porque algo nos olhos dele dizia que, desta vez, falava sério. Vou pensar, disse, com a voz trêmula. Era só isso que eu queria ouvir. Nos dias seguintes, a reforma do restaurante começou com intensidade. Chegaram novos equipamentos, uma geladeira industrial, chapas, fornos elétricos, um sistema de ventilação moderno.
Lúcia supervisionava tudo como uma maestrina. A equipe voltou, pouco a pouco. Mariela, a padeiro, retornou entre lágrimas. Os garçons vestiram novamente os uniformes. E entre a farinha e os novos azulejos, Lúcia começou a se perguntar se era possível refazer uma vida depois de tanto silêncio. Mas nem tudo era calma. Uma noite, ao chegar ao apartamento, encontrou um envelope sob a porta. Dentro, uma folha em branco e um papel dobrado. Era uma foto antiga. Ela, Gabriela e a mãe, na praia. No verso, um número de telefone e uma frase: "Se não fizer por você, faça por mamãe." Lúcia apertou a foto contra o peito. Esteban notou sua distração no dia seguinte. "Você está bem?" "Não sei. Quer falar sobre isso?" "É minha irmã. Ela me enviou uma carta. Faz anos que não nos falamos. E agora ela me lembra coisas que eu preferia não lembrar. Talvez seja a hora de lembrar." Lúcia olhou para ele. "E se doer? Quase tudo que vale a pena dói um pouco." Lúcia ficou em silêncio. Naquela noite, descou o número. "Alô? Gabriela, sou eu." Do outro lado houve um longo silêncio. Depois, um soluço. "Lúcia, pensei que você nunca me ligaria." "Eu também pensei isso." E naquele instante, algo dentro dela se afrouxou. Como um nó que estava apertado há tempo demais. Voltou ao restaurante no dia seguinte com os olhos inchados, mas o coração um pouco mais leve. Esteban a viu entrar e não disse nada. Apenas lhe ofereceu um café. E então, conversamos. Combinamos de nos ver em breve. Fico feliz. Lúcia olhou para ele com ternura. "E sobre o que você me disse, sobre o casamento?" Ele se enrijeceu. "Não responda ainda se não." "Disse que pensei. E que aceito." Esteban a olhou como se não soubesse se tinha ouvido bem. "De verdade?" "De verdade." "E por quê?" Lúcia sorriu. "Porque ainda acredito que as segundas chances também podem ter primeiros sabores." E enquanto o restaurante continuava sendo reconstruído, ela também se reconstruía. Pouco a pouco, prato a prato, gesto a gesto, com o coração tremendo, sim, mas batendo. E pela primeira vez em muito tempo, Lúcia Beltrán não se sentia uma sobrevivente. Sentia-se viva. O restaurante reabriu com um cheiro novo. Não era o do pão assado nem o das ervas frescas, mas o do começo. Tudo estava limpo, organizado, impecável. Os azulejos brancos refletiam a luz com uma intensidade ofuscante. As coifas eram novas, sem vestígios de gordura nem de fumaça. O forno de pedra rugia como um animal domesticado, e as facas recém-afiadas brilhavam como se fossem armas cerimoniais. Cada peça era uma promessa. Lúcia se movia entre os espaços como se nunca tivesse ido embora. A equipe voltou com uma energia diferente, mais respeitosa, mais contida. Mariela chorou quando viu a nova batedeira industrial. Tomás, o lavador de pratos, suspirou ao perceber que não precisaria mais carregar baldes com água quente, porque agora tudo era automatizado. Esteban supervisionava de um canto, quase sem intervir. Deixava que Lúcia reinasse em seu templo. Ele sabia que ela já não lhe pertencia, nem a cozinha nem ela. Era de ambos, mas no fundo, sabia que ela conduzia a batuta. E ele estava bem com isso. A noite da reabertura foi um sucesso. Amigos, críticos, vizinhos e até pessoas que nunca tinham ido antes sentaram-se para provar os novos pratos. Lúcia voltou a preparar seu ensopado com vinho tinto, o que aprenderá com a avó e aperfeiçoara com os anos. Todos os clientes limparam os pratos. Alguns aplaudiram. Outros choraram sem saber por quê. Esteban, do balcão, a observava. Não como um homem apaixonado, mas como um homem que, finalmente, compreendia a mulher que tivera ao lado todo aquele tempo. Não tentou roubar-lhe o protagonismo. Não quis falar com os críticos nem posar para fotos. Só queria vê-la brilhar. A noite terminou com aplausos. Quando o último cliente foi embora, Lúcia ficou sozinha na cozinha. Apoiou as mãos sobre a mesa de trabalho e fechou os olhos. Podia sentir o calor do aço sob os dedos. Tudo estava em seu lugar. Até que o telefone tocou. Lúcia Beltrán. Sim. Falamos da unidade de fiscalização municipal. Precisamos que esteja presente amanhã às 9 da manhã. Há um assunto urgente relacionado a movimentações financeiras do estabelecimento. Lúcia sentiu o coração dar um salto. Que tipo de movimentações? Iremos conversar pessoalmente.
Não se preocupe, mas é importante que compareça. Ela desligou sem responder. Ficou olhando para o telefone como se uma bomba silenciosa tivesse explodido. Esteban entrou naquele momento. Quem era? Auditoria. Venha amanhã. Algo sobre movimentações financeiras. Disseram que é urgente. Ele franziu o senho. Movimentações de quê? Mal reabrimos. O que poderiam revisar? Não sei, mas o estabelecimento ficou em nome do teu jogador por algumas horas, lembra? Esteban empalideceu. Martin. Lucia assentiu. Pode ser que ele tenha deixado algo para trás. E se deixou, agora é nossa responsabilidade. Esteban sentou-se de repente em um banquinho. Lucia, eu não assinei os papéis. Não houve transferência legal. Ele não tinha poder real sobre nada, mas o suficiente para mover coisas de dentro. Ele tinha tuas senhas bancárias? Sim, tinha. Lucia fechou os olhos. Sentiu a pele se contrair. Amanhã saberemos. Na manhã seguinte, 3 inspetores chegaram com pastas, computadores portáteis e expressões duras. Um deles, uma mulher de uns 50 anos com voz seca, foi direta. Durante as 48 horas em que o Sr. Varela teve acesso às contas, ocorreram movimentações não registradas, despesas sem notas fiscais, saques em dinheiro e um suposto adiantamento em nome de uma empresa fantasma. Esteban estava pálido. Lucia, por outro lado, permanecia ereta, firme, de pé diante deles como uma muralha. Eu não autorizei nada disso, disse Esteban. Mas lhe deu acesso? Sim. Então é legalmente responsável. Lucia respirou fundo. O que querem dizer com isso? Multa? Fechamento? Fechamento temporário imediato até que tudo seja esclarecido. Os funcionários começaram a sair da cozinha, atraídos pelo barulho. Mariela ficou na porta com a mão sobre o peito. Tomás baixou o olhar. O silêncio era um zumbido. Lucia deu um passo à frente. Quem denunciou isso? Uma ligação anônima. Podem esperar 48 horas? Só isso. Posso descobrir a verdade. Posso provar que não fomos nós. A inspetora olhou para ela sem expressão. 48 horas. Mas nesse tempo, nada pode ser vendido, entregue ou aberto ao público. Será como se o estabelecimento não existisse. Quando foram embora, Lucia sentou-se no chão da cozinha. Esteban a olhava como um cachorro ferido. Estraguei tudo de novo. Não foi você quem estragou tudo. Mas foi complacente. Confiar uma arma carregada a uma criança também é sua responsabilidade. O que vai fazer? Lucia se levantou. Vou falar com Ramiro. Ramiro Varela a recebeu naquela mesma tarde. Não em seu escritório. Em sua casa. Um apartamento de luxo, com piso de madeira, móveis de couro e uma vista de tirar o fôlego. Eu já sei, disse-lhe antes que ela falasse. Já me contaram. E o que pretende fazer? Não tenho controle sobre o que Martim fez. Nem sobre o que faz agora. Está furioso porque não lhe dei a escritura do restaurante. Isso já sabemos. O que não sabemos é se vai protegê-lo como pai, ou assumir sua parte como homem. Ramiro a olhou. Era a primeira vez que alguém lhe falava daquele jeito. Ninguém lhe levantava a voz. Ninguém o questionava. Está me acusando? Não. Estou pedindo que assuma sua responsabilidade. Martim agiu sob sua sombra. Usou seu sobrenome, seus contatos, sua proteção. Vai deixar que caiamos por erros que vocês criaram? Ramiro caminhou até a janela. Martim tem sido meu castigo e minha vergonha. Desde que a mãe dele morreu, não há um dia em que eu não me pergunte o que fiz de errado. Pois agora tenho uma chance de fazer algo certo. Ele se virou. Do que precisa? Contatos. Acesso. Alguém que nos ajude a provar que aquele dinheiro não foi parar em nossas mãos. Quero os nomes das empresas pelas quais ele movimentou. Quero as transferências. Quero o que você pode conseguir com um telefonema. Ramiro suspirou. Tudo bem. Vou te ajudar. Mas não por Martim. Por você. Lucia não respondeu. Não precisava de agradecimentos. Só de justiça. Passaram-se 2 dias de tensão absoluta. Esteban mal dormia. A equipe se mantinha em silêncio, como se temessem mover algo e quebrar o pouco que restava. Mariela rezava em voz baixa. Tomás não parava de limpar as mesmas bandejas repetidas vezes.
Ao final do segundo dia, Ramiro ligou. A empresa para a qual Martim transferiu o dinheiro não existe. O dinheiro foi desviado para uma conta pessoal nas Ilhas Cayman, em nome de um dos amigos dele. Pode enviar isso por escrito? Você terá em 1 hora. Lucia desligou. Virou-se para Esteban, que estava no escritório com as mãos na cabeça. Conseguimos. Naquela mesma noite, apresentaram a documentação. O Ministério Público aceitou reabrir o restaurante em 72 horas, sob a condição de que fosse mantida vigilância contábil por 6 meses. Esteban chorou. Literalmente. Não conseguiu se conter. Lucia o deixou chorar. Quando tudo terminou, quando o local voltou a acender as luzes e os fogões a rugir, Lucia olhou para a placa na entrada. Não pensava em mudá-la. O sabor de sempre. Não por nostalgia, mas porque alguns nomes resistem ao fogo. E agora, sabendo que podia cair outra vez, sentia-se pronta. Porque não era apenas cinza o que restava. Era aço. E com esse aço, Lucia Beltrán decidiu construir algo mais do que um restaurante. Decidiu refazer sua vida, não a partir do esquecimento, mas da memória, das feridas que já não sangravam, mas também não se apagavam. Porque o aço não esquece o fogo que o forjou. Apenas aprende a resisti-lo. Os dias após a reabertura foram intensos. O restaurante voltou a se encher. Clientes novos, antigos, curiosos. Alguns vinham porque tinham lido sobre a história no jornal local. Outros por recomendação boca a boca. Mas todos, sem exceção, saíam com a mesma sensação. Não tinham apenas comido comida, tinham saboreado um fragmento de algo maior. De uma vida vivida com sentido. Lucia havia aperfeiçoado o novo cardápio até o último detalhe. Conservou pratos tradicionais, como o ensopado com vinho, mas introduziu novas criações. Receitas que falavam do vivido, um creme de cebola com cura e gengibre chamado Renascimento, um mousse de cacau com pimenta rosa chamado Contradição e uma sopa de lentilhas com pão artesanal batizada de Perdão. Cada prato tinha uma história. Cada história tinha sabor. E cada sabor era um pedaço dela mesma. Esteban também era diferente. Tinha parado de beber, pelo menos diante da equipe. Aprenderá a chegar cedo, a revisar as contas com seriedade, a ouvir mais e falar menos. Sentava-se com os garçons durante as pausas e perguntava por suas famílias. Alguns o olhavam com desconfiança. Outros, com esperança. Numa tarde, enquanto Lucia limpava as facas com um pano de linho, viu uma silhueta na entrada do restaurante. Era Martim. Entrou sozinho. Usava uma camisa branca, sem brilho, sem marcas caras. Não usava perfume. Não usava relógio. Estava mais magro e, pela primeira vez, seus olhos não olhavam para o chão por arrogância, mas por vergonha. Lucia o observou sem se mover. Não disse uma palavra. Martim aproximou-se com as mãos atrás das costas. Quando estava a 1 metro, parou. Não vim justificar nada, disse. Vim te pedir perdão. Lucia não respondeu. Esperou. Meu pai me deu uma cópia de tudo o que você fez. Sei que foi você quem impediu que eu fosse preso. Sei que defendeu este lugar mesmo quando não me devia nada. Tirou um envelope do bolso. Colocou-o sobre o balcão. É uma carta. Não só para você. Para toda a equipe. É pública. Enviei aos meios de comunicação, aqueles que me conheceram como o idiota que quase arruinou tudo isso. Assinei com meu nome verdadeiro. Sem títulos. Sem sobrenomes que me sustentem. Lucia pegou o envelope. Não o abriu. E agora o que vai fazer? Martim sorriu, com os lábios, mas não com os olhos. Não sei. Pela primeira vez na vida, não tenho um plano. Mas quero aprender. Já não a mandar, mas a servir. Meu pai falou de uma escola municipal de culinária. Pediu que eu a apoiasse. Disse que você deveria dirigi-la. Lucia franziu a testa. Eu? Ele acha que você pode ensinar aos jovens o que nunca me ensinaram, que se cozinha com respeito. Com fogo, sim, mas também com alma. Ela o olhou em silêncio. Depois assentiu levemente. Talvez eu aceite. Mas não por você. Por eles. Porque há muitos que, como você, vêm quebrados desde antes e ninguém lhes deu outra oportunidade. Martim respirou fundo. Obrigado por não me deixar morrer. Não te salvei por você. Te salvei por mim. Porque se eu te deixasse morrer ali, aquele lugar teria sido um túmulo para todos nós. Martim abaixou a cabeça.
Eu sei. Foi embora sem abraços, sem promessas. Apenas com o peso de uma verdade que finalmente reconhecia. Naquela noite, Esteban levou Lucia ao mesmo mercado onde lhe pediu em casamento. Era o encerramento do ciclo. Não para repeti-lo, mas para honrá-lo. Sabe? Disse ele, enquanto caminhavam entre as bancas quando te vi pela primeira vez, pensei que era alguém que ficaria pouco tempo. Havia tanta fúria nos teus olhos, como se o mundo tivesse te decepcionado muitas vezes. E decepcionou, respondeu ela. Mas aprendi a cozinhar com isso. Hoje li a carta de Martim, disse Esteban. Está bem escrita. Parece outra pessoa. Está. Todos somos, depois do fogo. Alguns se queimam, outros se forjam. E você? Me tornei algo mais duro, mas também mais flexível. Como o aço. Esteban sorriu. E você acha que Deus viu tudo isso? Lucia parou. Olhou para o céu, que naquela noite estava limpo, como se o universo também quisesse ouvir. Acho que Deus não impede que caiamos, mas nos dá as mãos necessárias para nos levantarmos. Às vezes as dele, às vezes as nossas. Nunca fui um homem de fé, disse ele. Eu também não. Mas há coisas que só podem ser explicadas com Deus no meio. O fato de você não ter morrido no jogo. De eu ter encontrado Martim a tempo. De Ramiro não ter nos deixado afundar. De nós dois estarmos aqui, depois de tudo. E você acha que merecemos tudo isso? Lúcia olhou nos olhos. Não se trata de merecer. Trata-se do que você faz com o que recebe. Dias depois, Ramiro visitou o restaurante. Desta vez, não como salvador nem como pai arrependido. Apenas como um homem agradecido. A prefeitura aprovou a proposta. A escola de culinária será uma realidade. Quero que você a dirija. Lúcia hesitou. Não sei se consigo fazer as duas coisas. Consegue. Você tem uma equipe. E agora tem um propósito maior. Este lugar salvou sua vida. Talvez agora você possa salvar a de outros. Ela aceitou. A escola abriu 3 meses depois. Em um prédio modesto no centro, com cozinhas reaproveitadas e cadeiras doadas. Mas os jovens chegavam com os olhos cheios de fome. Não apenas de comida. Fome de aprender, de serem vistos, de fazer parte de algo. Lúcia lhes ensinava mais do que técnicas. Falava sobre disciplina, erros, redenção. Sobre como um corte mal feito não arruína um prato se você souber como repará-lo. Sobre como, na vida, assim como na cozinha, tudo tem solução enquanto houver calor e vontade. Esteban às vezes aparecia. Falava sobre negócios, sobre o custo de uma má decisão, sobre os anos que se perdem quando não se sabe a que se agarrar. E os jovens ouviam como se fosse um veterano de guerra. O restaurante continuou crescendo. Recebeu prêmios locais, entrevistas em rádio, menções em blogs. Mas Lúcia continuava sendo a mesma. A mulher de trança apertada, faca na mão e um avental com seu nome bordado. 1 ano depois, eles se casaram. Sem festa. Sem convidados famosos. Apenas o pessoal, alguns clientes fiéis e Gabriela, sua irmã, que viajou de outra cidade com uma bandeja de pão caseiro. Lúcia caminhou até Esteban vestida de branco, sem maquiagem, com as mãos trêmulas e os olhos marejados. E agora? Sussurrou ele enquanto se davam as mãos. Agora cozinhamos a vida. Você e eu. Prato por prato. A cerimônia foi simples. As palavras foram poucas. Mas Deus estava presente. Não em forma de cruzes ou sermões, e sim nos rostos que o cercavam, nas segundas chances concedidas, no sabor doce do perdão. Lúcia Beltrán, a mulher que entrou como ajudante de cozinha há mais de 20 anos, tornou-se a alma de um lugar que esteve prestes a ser destruído pela ambição, pela inconsciência e pelo ego. E ela não apenas o salvou, transformou-o. Agora sabia que as feridas não eram um castigo. Eram sinais de que havia sobrevivido. E que cada cicatriz trazia o selo invisível de um Deus que nem sempre evita as quedas, mas nunca abandona aqueles que se atrevem a se levantar. Porque o verdadeiro sabor da vida não está nos triunfos. Está nas segundas chances. E Lúcia as havia saboreado todas. Até a última. Se esta história te comoveu, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte-nos nos comentários. O que você faria em uma situação semelhante? De onde você está nos assistindo? Adoraríamos saber. Muitas pessoas estão passando por situações parecidas.
Esperamos que a voz delas viva em seu coração. Não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!